Os processos de intervenção urbana no Brasil, em centros históricos, e aqui estamos falando, né, da região da Luz, remetem, de alguma forma, ao velho modelo de cidade-cenário, né, a cidade bonita para os olhos, para os turistas, mas com graves implicações do ponto de vista da segregação, da expulsão da população local, que são formas diversificadas de violência. O que deveria conter, na opinião de vocês, uma política de intervenção em centros históricos que tivesse também a dimensão de direitos humanos? Eu acho que nós temos um grande desafio quando se fala em, principalmente quando surgem essas palavras, revitalização, recuperação em centros urbanos. Por ali já tem uma grande contradição, porque o que acontece? Nós sempre estamos no limite entre o abandono, tem regiões que são abandonadas e de repente aparecem programas de enobrecimento, que é essa questão toda da discussão de cidades de espetáculo, cidades para concorrer, cidade eficiente para o mercado. E aí aparece toda a ideia de enobrecimento da cidade, e principalmente por causa do interesse do mercado. Então, muitas vezes a gente fala em revitalização, mas, na verdade, é um urbanismo mercadológico. É para você transformar cada vez mais os interesses do mercado imobiliário, apropriarem da questão da valorização fundiária, né? Então, acho que, assim, é possível a questão dos direitos humanos, em toda melhoria, é possível. Primeiro, assim, porque toda melhoria da revitalização, se a gente for discutir no sentido, olhando a partir da questão dos direitos humanos e mesmo do Estatuto da Cidade, a primeira é a função social da propriedade, função social da cidade, a questão da gestão democrática da cidade, a questão da distribuição equitativa dos benefícios da cidade. Então, isso já seria um referencial básico para você construir. E depois também, todos os locais têm muita potencialidade. Aqui o da Luz a gente tem inúmeras potencialidades, mas que nesses processos acaba sempre desqualificando o que tem de potencial, é abandonado para justificar esse enobrecimento. Só há a possibilidade de construir uma sociedade melhor, mais respeitadora de direitos, uma sociedade que respeite o seu semelhante, etc., se for possível diálogo. O diálogo entre esses diversos setores. Se for possível, passar por processos educativos, né, em que as pessoas têm condições de dizer sobre as suas necessidades, as suas dificuldades, etc., etc. O que nós estamos fazendo aqui é uma troca de opiniões, né? Uma discussão sobre posições, né? Talvez com diferentes posições entre as pessoas, por isso que o diálogo é uma coisa importante. Nós vamos chegar numa compreensão disso na medida em que você incorpora essas diferenças para construir uma síntese do que se está falando. Não há nenhum outro processo, né, de construção de uma sociedade se não for pelo diálogo entre as suas populações e pela educação coletiva que essas pessoas têm. No começo falamos da segregação socioterritorial, mas eu chamo que ocorreu aqui, em relação ao bairro da Luz, foi um bullying socioterritorial, que ficou repetidamente marcando, estigmatizando um território. Se a gente for ver a quantidade de vezes que saiu na imprensa, chamando Cracolândia, 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 e o que significava isso daí? Por que eu digo que tem uma intencionalidade? Depois que se criou essa marca, primeiro assim, você deixou as pessoas, todas moradoras e principalmente as pessoas mais vulneráveis, a população em situação de rua, muito mais vulnerável, legitimando qualquer ato de violência contra a população, porque perpassou para toda a cidade de São Paulo e para toda a sociedade que tinha um câncer que era o crack. E todo câncer tem que ser extirpado. E para você extirpar, pode usar da violência. Então, na verdade, foi uma forma de legitimar em relação à população, principalmente fragilizada, mas também até em relação aos comerciantes, em relação aos moradores de toda a região.
Agora eu digo que também é intencional, porque por trás disso daí, na medida que gerou tudo isso, houve uma desvalorização imobiliária. Só que por trás dessa desvalorização imobiliária tinha uma intenção de um projeto chamado na época de Nova Luz, que um consórcio imobiliário, o setor privado poderia desapropriar e depois vender ou fazer investimento imobiliário. Então tinha duas intencionalidades: você dá uma liberdade de ações que chegou em muitas situações de violência, estigmatização da população e também uma desvalorização do interesse do mercado imobiliário. Eu peço de coração, quem não vê a luz como negócios, né? Não é negócios que estão lá, estão vidas, muitas vidas que estão lá. Não é que a luz vai dar uma melhoria. Isso aí eu acho que tem que pensar, primeiro resolver o problema que é dos químicos, que é a gente que está ali, que está sofrendo. Tentar pensar o bom modo que pode dar, tentar sarar, dar um jeito, né? Só pensar no dependente químico, vamos internar. Tem que ter eu não estudei para isso, mas quem estudou, tem médico que fala, dá meia caixa de taça preta pro cara, aí vai ficar legalzão. Não é assim, gente, não é. Sabe que um está caindo no outro? Não dá. Eu acho que tem que ter respeito em relação, como eu também saí na rua, eu nunca roubei mas eu encharquei para cá, encharcar é pedir dinheiro, né? Encharquei lá, porque eu não tinha o dom, porque muitas vezes não é ladrão que está ali, é um pai de família que não deu certo, que as coisas se perderam no tempo, então ele caiu lá dentro assim, de gaiato, as coisas foram só piorando e não tem coragem de roubar e vai pedir, e muitas vezes, de 100 pessoas que eu parei, pelo menos 80 foi muito educado comigo, eu fui muito educado com essa pessoa, mas infelizmente eu estava cego pela doença, mas não deixei de ser maltratado por eles. Eu acho que eu sou maltratado pela prefeitura, pelo Estado, isso eu falo que eu sou maltratado, entendeu? Meus amigos aqui estão na luta, estamos aqui. Também tem essa questão dos albergues, graças a Deus o cara lembrou. Eu moro num albergue, os caras com uma crack lá dentro, eu que estou me tratando. Engraçado, eu que estou me tratando, porque eu tenho que entrar no banheiro com o nariz tampado, está dando paulada, porque eles são doentes. E o que acontece? A prefeitura que ele faz, fecha os olhos, não quer enxergar. Sabe? Porque tem um promotor que fica comigo sentado lá no cartório, que ele fala, o que você quer? Uma casa? Você não vai dar uma casa, então o que você quer? Você quer um... Eu falo mesmo pra ele, você não vai entrar na casa, não dá casa? Então não, te dou o albergue, que eu tô lá, tá com crack, tá beleza. É o que eu posso fazer, então é porque você tá sentado aqui, rapaz. Porque eu acho que se tem interesse, tem de lutar pela gente. Se você recebe um salário digno de 10 ou 20 milhões, você tem que lutar pela gente, porque ali você está dando educação para os seus filhos, ali você está fazendo o seu ganha-pão. Infelizmente, eu vejo que tem muita gente que ganha dinheiro, muito dinheiro em cima das nossas costas, isso não está nem aí, desculpa. Muitas vezes o que acontece? Você tem os setores governamentais sentados na mesa, que tem as informações, né? Tem os números, tem as leis, e tem uma população sentada do outro lado, muitas vezes, que é bastante desinformada sobre o que vai se passar, né? Tem muito poucos dados, então fica um mecanismo que diz que é democrático, porque é aberto a participação, mas no limite, né, as pessoas não têm um apoio necessário para poder participar de maneira qualitativa, né, com qualidade nessa participação. Então, eu acho que há essa questão de determinados setores não participarem do processo, serem alijados do processo, mas há também uma segunda questão de como aprimorar os mecanismos de participação para que as pessoas possam participar de maneira qualitativa, de maneira a poder intervir efetivamente, né, em defesa das suas necessidades, dos seus interesses. Eu acho que assim, a gente precisa, acho que
tentar entender primeiro a problemática da rua, que é muito mais complexa do que a questão só econômica, se a gente pensar, assim, não é só melhorar a renda, algumas coisas, porque se a gente for ver nos últimos 10 anos, a situação do salário mínimo cresceu, o salário real, a população de rua em São Paulo em 2000 era 8 mil pessoas, em 2011 já era 15 mil pessoas. O país cresceu, tudo se cresceu, assim, pelo menos em termos numéricos, e a população de rua cresceu. É bastante contraditório. Então, ela pode ter um componente social e econômico, mas ela é muito mais complexa do que só isso daí. Na década de 80, quando eu era bem novo, eu morei ali na rua de Djalma Dutra, na Luz, fui morar com a população em situação de rua dentro do próprio trabalho, com opção de trabalho. A primeira coisa que os vizinhos diziam, não, isso vai ser um perigo, não sei o quê. Eu lembro que até uma abaixo-assinado para a gente não morar lá. Depois de alguns anos, todas as pessoas eram amigas e também tem a questão dessa realidade que, na verdade, muitas vezes a imagem não corresponde a tudo isso daí. É lógico que não é simples enfrentar. Aquelas pessoas que eu posso dizer dos últimos, muitos não conseguiram sair da rua, pioraram, morreram na rua, e algumas pessoas saíram da rua e hoje têm a vida estruturada, organizada. Porque não é tão simples a questão da saída da rua. Agora, uma coisa eu tenho convicção, que a repressão, ela é a que menos resolve. Né? É lógico que no ponto de vista, quando a gente coloca assim, o conflito do direito, e é lógico na posição de quem a gente está refletindo e tentando exercitar um esforço de fortalecer aqueles que estão nessa relação mais fraca, é lógico que a gente tem uma opção e uma colocação explícita nessa relação do conflito, de você tentar fortalecer o que é mais fragilizado, de cobrar as políticas públicas para que realmente tenha um equilíbrio e crie opção para as pessoas, pelo menos, poderem avançar. E talvez o avanço dessas pessoas que estão na rua nem vai ser para atingir o patamar que a gente esperaria. Eu fiz alguns enterros em alguma época que dizia, pelo menos os amigos falavam, pelo menos a gente pôde compartilhar. Algumas pessoas o limite vai ser esse, é de não ser indigente simplesmente. Algumas outras não dá passo, e eu conheço geração de gente que teve um histórico da rua, que os filhos hoje estão numa situação melhor. Que é muito complicado, não é simples, eu acho que é por isso que a gente tem que exercitar, e a única coisa que eu tenho claro é que não é com a repressão simplesmente que a gente vai resolver. Meu nome é Maia Mardoc, eu sou delegado aqui na região. É tudo muito bonito falar sobre essas populações de rua, que existe de fato, existe uma violência premente contra eles. Entre eles, muitas vezes, há um alto controle dessa população por eles mesmos. Muitas vezes eles não querem ser violentos com a população em geral, então eles coíbem algum procedimento violento entre eles mesmos. No entanto, a gente recebe alguns comunicados, por exemplo, várias famílias, 4, de conhecimento nosso, que moravam aqui na Helvétia, eles foram para a periferia porque era o que podiam gastar, porque não tinham como criar seus filhos ali. Então, queira ou não, a manutenção dessas pessoas que estão em situação de rua expulsa gente que mora por aqui, que também não tem condições ideais de morar. De quem é o direito? De quem está na rua ou de quem é aleijado do direito de ir e vir da sua casa? Então, sempre tem um outro lado que me parece que quando se fala de direitos humanos, a gente, por romantismo ou por uma tendência a cuidar daquele que é mais frágil, isso é uma tendência do pensamento contemporâneo, por favor. Faz com que eu acho que se desconsidere os dois lados da balança, às vezes tem até mais de dois lados. Eu estou só citando alguns casos que estão na minha jurisdição e que representam uma grande parte da população. Eu acredito que se perguntássemos fizéssemos uma pesquisa para a população falando sobre internação compulsória, ou não mesmo isso, só com as famílias que têm problemas, né, localizados, eu acredito que grande parte seria a favor. Só gostaria que vocês se posicionassem perante essas contradições que eu vejo na prática. Porque de quem é o direito, né?
que eu penso que quem mora numa situação, realmente, ela também, como direito, se ela não pode sair, ela também tem que reivindicar. Eu acho que ela tem que reivindicar e não é injusto. No centro, essas pessoas são minoria. Elas são vistas como... Não, eu sinto que, é lógico que elas têm que reivindicar, porque elas também são cidadãs, e não é porque é população de rua que você não possa questionar, até reivindicar no sentido que essas pessoas têm que ter algum atendimento, porque senão também parece que a gente não pode, então, até para que realmente tenha política pública para que possa atender, que tenha outros processos, porque muitas vezes a gente pode criar outro extremo, porque é conflitiva essa realidade, não é tão simples aí, porque não se resolve só com dinheiro, não se resolve só com internação, não se resolve com uma só solução. E a pessoa, quando chega na rua, já teve tantas outras perdas aí também, né? E tantas outras coisas, então... E quem mora tem que reivindicar, porque ela tem que querer uma cidade, senão também não é democrática nesse sentido. Agora, isso não significa que tem que reprimir, bater, violentar. Então, acho que são duas coisas bastante diferentes. Que seria o marco inicial dessa nova luz, porque existiria um SESC. A gente sabe que se a gente for olhar o mapa dos SESCs, tirando Itaquera, que não fica numa região também pobre de Itaquera, eles não estão em zonas como essa. Eles estão em outras regiões. Então parece um prenúncio, de fato, de que seria implantado algo do tipo. Não foi a princípio que aconteceu, mas nós vemos a população da região tendo muito pouco acesso a esse aparelho. Não é uma utilização, até porque ela não se sente parte ainda desse pertencimento. Mas enfim, com esse local, com essa técnica, você acha que esse é um dos caminhos para se tentar transformar isso de uma outra maneira, criar mecanismos e aparelhos que você traga a população para esse local e consiga ter todo tipo de uma ocupação diversa? Eu vou falar sem ser especialista, né? Eu acho que, evidentemente, que aparelhos como esse, espaços como esse, valorizam muito a possibilidade de integração da região, mas eles não bastam, do meu ponto de vista, não são suficientes. Concordo aqui com o que o Sérgio diz da importância de ter esses espaços, porque acho que bom que todos os lugares pudessem ter esses espaços, independente da classe social, né? Porque eu acho que a grande questão é que parece que algumas coisas boas só tem em algumas regiões e outras não, que deveria ser acessível para todos igualmente. Mas eu penso que, discutindo a questão da luz, tem algumas coisas que são simples e básicas. Por exemplo, assim, andando na região, a questão da limpeza pública é o primeiro sinal da valorização de um bairro. E a gente vê que o bairro aí, acabou o projeto Nova Luz, que não acabou também, mas o bairro continua abandonado. A questão da limpeza, primeiro, assim, são coisas básicas, só para a gente não inventar assim, precisa enobrecer. Outra questão é a iluminação. O que varrem aqui, eu acho que eles tinham que mudar a forma da limpeza, porque o que é limpo, varrem de meia hora varrido. A questão é, jogam lixo e sempre vão lá, abrem o saco, tiram as latas para revender. Isso que precisaria mudar essa situação. Porque mais do que eles limpam... Na medida que você valoriza com coisas simples, o morador também começa a sentir responsabilidade. Agora, quando você sente que você arruma, mas o outro desarruma, você também entra num desânimo. Mas eu acho que a questão do espaço é fundamental. Que direito deve ser privilegiado quando você tem um confronto de direitos? Essa é uma coisa complexa mesmo, é muito difícil de você... O que deve prevalecer junto a uma comunidade que vive numa reserva de água ecológica, numa nascente? O direito à habitação ou o direito socioambiental da população que vai beber essa água, etc, etc. Esses conflitos de direitos são conflitos que existem muitas vezes, né? E que tem que ser mediado perante o impacto que esses direitos têm em relação à maioria da população. E esta mediação não é uma mediação clara, não é fácil de ser mediada, mas precisa ser mediada. E assim, o que eu tenho para falar é de informação. Tá? A Organização Mundial de Saúde já reconhece a dependência química como uma doença. Tá?
Agora, nem todo usuário de droga, inclusive de crack, é dependente químico. É necessário fazer essa distinção, tá? Agora, existe autonomia para o dependente químico? Eu acho que existe. Entendeu? Existe capacidade de decisão? Existe. O que não existe é um esforço da sociedade, dos pensadores da nossa sociedade, dos que estão lá na USP, dos que estão no Unesp, dos que estão no Unicamp, e seja onde for no STF, para se preocupar em compreender o que é a dependência química e como é que funciona a cabeça do dependente químico. Eu sou a favor de que a antropologia, né, tome a frente das pesquisas. Hoje em dia só tem psiquiatra, né, se preocupando com dependência química. Por que filósofo não se preocupa com dependência química no Brasil? Né? Por que psicólogo não se preocupa com isso? Né? De uma maneira objetiva, sem ficar só se masturbando mentalmente sobre o assunto. Né? Que é um assunto que envolve, inclusive, a própria pessoa dele mesmo. Entendeu? O que é depender quimicamente de alguma coisa? Você não depende de comida? Você não depende de carboidrato? Você não depende de cafeína? Entendeu? Então, é um discurso que precisa ser generalizado, discutido por toda a sociedade de uma maneira concreta, não só especulação verbal, entendeu? Eu falo isso, eu falo por mim mesmo, eu sou dependente químico, entendeu? E eu não concordo com isso aí, que não existe autonomia. Existe autonomia. A gente sabe seguir regra, né? A gente produz arte lá no Católico, a gente produz um jornal lá no Católico. Se quiser uma cópia, eu tenho aqui uma cópia, né? De texto, de poesia que a gente produz lá dentro. Entendeu? O que falta é a sociedade compreender, né, talvez, que o dependente químico é uma pessoa que necessita de mais coisas, de mais compreensão do que outras pessoas. Entendeu? É uma pessoa que tem necessidades especiais. Eu sou a favor da criação do estatuto, né, do dependente químico e da pessoa com transtorno mental. Entendeu? Eu não acho que eu seja uma pessoa que tenha transtorno mental. Entendeu? Embora a dependência química, né, desencadeie alguns transtornos, entendeu? Eu estou me tratando. Eu tomo remédio para epilepsia. Eu não sou epilético, mas eu tomo remédio para epilepsia e vou controlar meu alcoolismo, entendeu? Minha dependência de crack. Entendeu? Então, por favor, mais respeito quando falar de dependente químico aqui dentro. Olha, para mim, pessoalmente, assim, não sei também se é correto, porque a gente está debatendo, colocando opinião, eu não vejo autonomia nesse sentido, não. Para mim, assim, droga não traz autonomia e estar em situação de rua não é autonomia. Muitas vezes as pessoas se colocam, vi muito pessoas na rua, não, mas eu tenho liberdade. Aí é verdade, eu lembro muitas vezes, eu já fiquei agora, Praça Fernando Costa, nem tem mais as árvores ali no Parque Dom Pedro, e muitas vezes eu já fiquei com o pessoal até de madrugada, passar a noite aí, meio-dia, eles tomando pinga e rindo, não sei o quê. E aí quando de manhã cedo as pessoas subiram, como que é a ladeira Porto Geral, aquela turma de madrugada, e de certa forma as pessoas ironizando que estava na rua. E parece, se você fizer uma análise simplista, falando além de ficar bebendo pinga meio-dia, ela ainda ironiza de quem vai trabalhar. Agora, aí na hora que você vê que eram todas as pessoas que desde 7, 8 anos já tinham trabalhado, já tinham entrado na indústria, na construção civil, já tinha iniciado o vício, e aí que chegou na rua, e ela nunca teve uma oportunidade de pensar, eu vou passear no final de semana, eu vou tirar umas férias, até porque sempre viveu no limite. Na hora, aí, é lógico, catando outro exagero, para mim, assim, era o direito que, sem ele perceber, ele estava exercendo o direito de lazer, de beber pinga debaixo de uma árvore, meio-dia dentro da cidade. Lógico, é um exercício de outro extremo, porque se a gente poderia fazer várias análises, também ele rindo de quem ia, mas ele dizia, ele está correndo atrás, mas não vai chegar a nada. Isso é uma realidade também. Agora, para mim, nunca é autonomia. Toda situação que não ajuda a construir não tem autonomia, porque a grande autonomia é quando você tem liberdade de escolher. Quando você está na situação de droga, se ela limita a tua liberdade de escolha, e se você está em situação de rua, se te limita a tua liberdade de escolha, ela não é autonomia. Ela pode ser até que, frente à situação que você vivia, ela pode ser até que te dê mais algumas liberdades, entre aspas aí. Mas autonomia, no sentido de autonomia, eu não acredito, não. Pelo menos a experiência que eu tenho, eu não enxergo como autonomia. Agora, muitas vezes, quando você está com tanta opressão,
escapar daquela opressão, mesmo que seja uma outra situação opressora, dá uma sensação de liberdade, isso sim, que é diferente de autonomia. Às vezes é colocado para a polícia militar somente um trabalho repressivo. E nós fazemos um trabalho preventivo desde 93, que é o programa ProERD. E eu, pelo menos, já trabalho há 15 anos com o programa ProERD. Eu acho que a educação é a base de tudo. Então, começa pela educação. E falando de direitos humanos, venho tratar o que a gente está falando aqui. Direitos humanos. Eu acho que direitos humanos é propagado pela mídia, é só uma reflexão. É propagado pela mídia que somente os direitos do ser humano, direitos do homem. Mas às vezes a gente acaba se esquecendo que os direitos humanos é o direito que vai até onde começa o direito do meu próximo, que acaba sendo direito, mas não somente o direito, né? Mas também os deveres. Então acho que a gente deveria refletir mais sobre direitos humanos, que direito também é dever. Eu penso que é de suma importância, né, o que nossos amigos são policiais colocam também, porque nós também temos essa questão da hierarquização dentro da sociedade é muito ruim, porque se você é de uma entidade de direitos humanos, a primeira coisa que as pessoas querem te taxar como se fosse uma coisa, professor, direitos humanos, todo aquele tempo da mídia foi de tentar dizer direitos humanos, ligação com bandido, quando é policial como se fosse só como agressão, como a polícia fosse só repressão. Então essa coisa de hierarquizar como uma população que fosse X aqui, eu acho que nós precisamos quebrar isso, porque dentro de toda a sociedade nós temos pessoas com uma intenção boa, outra ruim, outra... E mesmo dentro de qualquer realidade social, não dá para separar em lugar nenhum, não é aqui a questão da luz, nem nada que a gente está discutindo, não. Então, essa diversidade, a gente não pode trabalhar sempre com as taxações de que é isso, até porque tudo que é taxado é muito mais difícil de mudar. E aí, se você também se separa. Agora, é lógico, dentro da questão, para mim, do direito do outro, a gente também, quando está no exercício, sempre você tem dois filhos, alguém que está mais fragilizado, é lógico que você precisa fortalecer. Qual é o direito de duas pessoas com uma situação de desigualdade? Como que você transforma que os direitos sejam iguais, né? Então também essa questão, acho que é uma reflexão que é mais profunda do que o limite meu é o limite do outro. Porque uma pessoa que tem uma situação social, econômica altíssima e um outro dizer, não, meu direito vai até onde começa. Tem algumas coisas que aí tem uma situação que não é o limite do outro, porque o limite do outro extrapola fisicamente. Mas eu penso que é lógico, os deveres também faz parte. Nós somos uma sociedade, é assim que a gente equilibra a sociedade, né? E por isso que eu acho que a desigualdade é um dos grandes malefícios da nossa sociedade, de uma boa convivência, que é esse tipo de hierarquização, estigmatização que se marca como se tivesse gente X, Y. Não, todos nós somos seres humanos, usuário, não usuário, todos nós somos e temos direito à dignidade. Esse é o nosso esforço, nós estamos aqui exercitando junto, porque cada um está num lugar diferente, mas todos nós temos direito à dignidade humana. Isso não depende da situação do que ela usou, não usou, o que ela faz. Então, acho que é um pouco isso daí. Acho que encerro, né? Agradeço, obrigado aí também. A gente está aqui para trocar ideia, aprender muita coisa também, com certeza. Porque nessas trocas que a gente aprende aí, né? Às vezes a gente pensa que traz um pensamento, mas na hora que escuta os outros, a gente já volta refletindo com outros aí. Obrigado.